Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 12. Eu não vou revelar também a idade, viu, Mara? Não vou revelar qual era a minha idade. Vamos em Atos capítulo 12 para ouvirmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração nesta santa noite. Atos, capítulo de número 12. Versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tema da nossa campanha dos 40 dias, mas a igreja fazia contínua oração. Vamos repetir comigo? Mas a igreja fazia contínua oração. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti a alegria de poder Te cultuar na noite deste dia e tudo que já temos recebido de Ti nessa noite, enquanto adoramos o Teu santo nome. Agora pedimos a Ti que por Tua graça e misericórdia, Tu venha ministrar aos nossos corações através da Tua santa e poderosa palavra. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos, ó Pai, e desde já te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero caminhar com vocês nesse capítulo de número 12 e aprender algumas coisas juntamente com vocês. Nós estamos aí na véspera da nossa campanha de 40 dias e nosso texto base da campanha dos 40 dias é Atos 12, 5, mas a igreja fazia contínua oração. Então, quero que você entenda também o contexto desse capítulo, porque Deus tem verdades espirituais para nos ensinar. Amém? Esse texto, ele nos apresenta, queridos, um homem dominador sendo vencido e um homem dominado sendo vencedor. Um caminho de glória trágico e um caminho de adversidade glorioso. Logo de início, nós nos deparamos com o primeiro personagem, que é o rei Herodes. Herodes que estende as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Dentre estes, ele tomou a espada Tiago, irmão de João. Este Herodes não é o mesmo Herodes que julgou e conheceu a Jesus. Este Herodes é o sobrinho de Herodes Antipas, aquele que julgou a Jesus. Herodes está aqui cheio de poder e força pela função real que exercia. Então ele estende a sua mão pesadamente para maltratar o povo de Deus. A questão é que a gente precisa entender que quem se levanta contra a igreja, na verdade, tem que saber que está se levantando contra o noivo da igreja. A igreja não é uma dama e uma donzela andando pelas ruas desprotegida. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem um noivo e um noivo muito zeloso e cuidadoso com ela. Oh, aleluia! Ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Se o noivo, quem é o noivo? Quem é o noivo? Se o noivo, amado, Jesus Cristo deu a vida pela igreja, imagina só o que ele faz com aqueles que se erguem contra a igreja do Senhor. Todo aquele que se levanta contra a igreja, na verdade, ele tem que passar por cima de Jesus. Não dá para passar por cima de Jesus, amados. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na...
Então, qualquer um que se levanta contra a igreja só tem dois caminhos. Só há dois caminhos para quem se levanta contra a igreja. Um é se encontrar com ele no caminho de Damasco. Se encontrando com ele no caminho de Damasco, cai no chão diante da luz da sua presença. E a única coisa que pode dizer é o que o perseguidor Paulo disse para Jesus: quem és, Senhor, que queres que eu faça? Se converter e virar noiva também de Jesus, como o apóstolo Paulo. E a outra é ser julgado, é receber o juízo de Deus. Ninguém mexe com a igreja do Senhor. Ele deu a vida por essa igreja. Ele não deixa ninguém se levantar contra ela. Ainda que se levante, vai prestar conta com ele. Porque a igreja, ela já sabe o seu fim. O seu fim é um fim de vitória. Amém? Nós já sabemos qual é o nosso fim. O nosso fim é um fim de vitória. Herodes está muito pomposo, muito cheio de glória, muito vitorioso, com a mão pesada. Ele pesa contra Tiago, ele tira a vida de Tiago, apóstolo do Senhor Jesus. E a igreja está sendo intimidada pela força do poder real de Herodes. Tiago foi alvo do ataque de Herodes, um apóstolo do Senhor Jesus. Tiago, irmão de João, faz parte dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Você ouviu bem? 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ama todo mundo e deu seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Verdade bíblica. Mas você sabe que Deus ama a cada um de nós de uma forma distinta e diferente? Você sabe que Deus tem mais afinidade com algumas pessoas? Tem mais proximidade e mais intimidade com algumas pessoas? Jesus tinha uma multidão de discípulos. Desses discípulos ele tinha 70 que ele confiava alguma missão mais específica. Desses 70 ele tinha 12 que ele chamou para fazer parte do colégio apostólico. Desses 12 ele separou mais 3 que conseguiam viver coisas que os outros não viveram. Jesus ia subir no monte para a transfiguração. Ele não chamou os 12 discípulos, ele chamou 3. Qual dos 3 que ele chamou? Aquele que lhes era mais próximo. Pedro, Tiago e João. Sobe aqui comigo. Vou mostrar uma coisa para vocês. Sobe aqui comigo porque vocês me são mais perto. Sobe aqui comigo que vocês me são mais íntimos. Eu vou mostrar algo para vocês que os outros não verão. E desses 3 ainda tinha um que era mais próximo. Ele era tão próximo que ele tinha intimidade para reclinar a cabeça no peito de Jesus. E aí, queridos, a grande diferença desses todos é porque quem busca mais tem mais. Quem busca mais intimidade com Deus tem mais. Quem gasta mais tempo tem mais. Mas o problema é que parece que a gente se acostumou com os dias presentes, amado. A gente entra no supermercado, está tudo enlatado, está tudo encaixado, e a gente traz para casa, algumas coisas já estão pré-cozidas, e a gente quer fazer isso com o nosso relacionamento com Jesus. Agora não dá certo não, amados. Você pode pegar qualquer coisa pré-preparada lá no supermercado e trazer para sua casa, e dentro de minutos você está com a refeição pronta na mesa. Mas com Jesus não funciona desse jeito. Porque Jesus quer relacionamento. Jesus quer intimidade. Jesus quer proximidade. E só se constrói intimidade com gasto de tempo, com investimento de tempo, com dedicação, com compromisso, com esforço. Sem isso não se constrói intimidade.
Tem crente, amados, que se acostumou tanto com essa ideia fácil dos nossos dias, que a gente vai no supermercado, está tudo enlatado, encaixado. Se acostumou tanto com isso, que ele quer construir o relacionamento com Deus da mesma forma. E deixa eu dizer uma coisa para você, está cheio de fast food espiritual. Você vai, pega a comida pronta e o refil é à vontade. O único problema disso é que isso gera morte espiritual. Você não precisa correr muito para achar os fast foods espirituais, não. Está cheio. Está cheio. Você pega as comidas pré-prontas e aquilo ali faz um mal terrível e vai lhe levar à morte espiritual. Porque é aquela coisa fácil de você chegar no altar e ter um pozinho mágico sobre a sua cabeça e você sai com a bênção de Deus, mas você não sai com o Deus da bênção. Porque as pessoas estão muito mais interessadas na bênção que Deus pode lhes dar do que em construir uma amizade com Deus. E aí como que se pode ter intimidade, como que se pode estar próximo, como se pode ter mais de Deus, se não se gasta tempo com Deus? Eis que o reino de Deus será tomado por força. Tem gente que quer viver todos os benefícios da bênção de Deus, sem esforço algum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer ser discípulo de Cristo, tem que aprender que a vida com Ele exige compromisso. Diga comigo, compromisso. Exige compromisso, exige esforço. A vida cristã, amados, não é a varinha mágica que vai trazer transformação na sua vida, ou um pozinho mágico que vai fazer com que você realize todos os seus sonhos. A vida cristã exige joelho no chão. A vida cristã nos chama a uma vida de jejum. A vida cristã nos chama a uma vida de conhecimento da palavra de Deus. A vida cristã nos chama a uma vida de renúncia. Ser cristão, queridos, necessariamente nos chama a tomar a cruz sobre os nossos ombros. E a cruz não é de isopor. E nem é de compensado. Porque se fosse compensado, não aguentaria o peso dos meus e dos seus pecados. Ela quebraria. A cruz é de madeira. Madeira firme. E a cruz não é maneira. Ela pesa e ela dói nos ombros. Ela descasca a carne, ela fere o nosso ombro, porque a cruz ela é pesada, mas nós estamos criando uma espécie de religião em que podemos desfrutar das benesses de Deus sem termos compromisso algum, que podemos desfrutar das benesses de Deus sem podermos padecer também do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O certo, queridos, é que não existe glória sem cruz, não existe ressurreição sem cruz, não existe majestade sem cruz, só existe glória com cruz. Jesus só ressuscitou porque teve a cruz, sem cruz não haveria ressurreição. Você coloca a cruz sobre o seu ombro e você carrega. Jesus cai sobre o caminho, outro homem tem que ajudá-lo a carregar, porque a cruz pesa. Agora a gente quer ser discípulo de Jesus e não quer seguir os passos de Jesus. A gente não separa um tempo de oração, a gente não quer mais se ajoelhar, a gente não quer jejuar, eu não quero um desconforto para o meu corpo, a gente só quer viver uma época de comodidades de fast foods espirituais. Sabe o que isso nos levará? A afastar-se terrivelmente da graça de Deus e nos conduzirá à morte. Certa ocasião, a mãe de Tiago e João pediu a Cristo que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Cristo olha para ela e Cristo lhe responde: na verdade, Tiago e João, que são meus amados e participam
e veem coisas no ministério que outros nem veem, porque eles são do círculo mais íntimo. Eles beberão o meu cálice, e eles serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. E estes versos de Atos dos Apóstolos nos mostram que cumpriu-se a palavra de Cristo, porque a palavra dele não cai por terra. Tiago participou do cálice do batismo, do sofrimento. Tiago foi executado. E João foi perseguido e exilado. E diz a palavra de Deus no verso 3, que vendo que se agradara os judeus, Herodes continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Queridos, Herodes estava muito mais interessado em agradar as pessoas do que fazer o que é certo. Herodes matou Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, à espada. E quando ele viu que aquilo agradou os judeus, ele se preocupou, ele logo arquitetou um plano de continuar pesando a mão contra a igreja do Senhor. Mas quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o noivo Jesus. Então ele toma mais um dos líderes, ele toma Pedro, só que é um dia de festa, é um dia festivo, é um dia religioso, é o dia de pães asmos, e sendo um dia de pães asmos, não era permitido executar ninguém. Além do mais, como era um dia religioso, os judeus não estariam ali para assistir a ele executando Pedro. Isso não traria capital político para ele, porque ele queria os holofotes para poder agradar e desviar o coração do povo para si. Herodes era o tipo de gente que estava mais interessado em agradar as pessoas do que fazer o que é certo. Queridos, quando nós não temos o nosso entendimento da nossa identidade em Cristo, nós estamos muito mais interessados em agradar as pessoas do que fazer o que é certo. Nos satisfaz muito mais as pessoas estarem agradadas conosco do que fazermos o que é certo. Herodes sabia que não era certo matar Pedro ou Tiago, como ele fizera. Mas ele estava muito mais interessado em agradar as pessoas do que fazer o que é certo. Amado, quando você começa a agradar mais as pessoas do que fazer o que é certo, isso mostra que você está tendo dificuldade de saber quem você é em Cristo Jesus. Quando nós sabemos qual a nossa identidade em Cristo Jesus, nós não sentimos a pressão para agradar os outros. Antes de tudo, nós queremos fazer aquilo que é agradável ao nosso Pai que está nos céus. Quando você sabe que você é povo santo, propriedade particular, herança de Deus, quando você sabe quem você é em Jesus, amado, você não se envergonha do teu Deus. Noiva não se envergonha do seu noivo, amados. Noiva tem orgulho do seu noivo. Ainda mais quando o seu noivo é Jesus Cristo, o noivo que deu a vida pela igreja. Jesus disse que sim, aqueles que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Não se envergonhe diante dos homens. Não procure agradar os homens. Se agradar a eles significa dizer fazer o que não é certo.
Não siga a figura de Herodes. Não siga a figura deste homem. Herodes mandou prender a Pedro com o intuito de agradar as pessoas, embora soubesse que isso não era certo. Se a execução de Tiago agradou aos judeus, quanto mais a execução de Pedro, que tinha esse poder de liderança tão grande na igreja. Mateus Henry nos diz que aqueles que se ocupam em agradar aos homens são presas fáceis de Satanás. Quem muito se preocupa em agradar aos homens são presas fáceis de Satanás. E aqui está Herodes, preso em seu desejo de agradar aos homens, nem que isso custe deixar de fazer o que é certo. Enquanto Pedro era guardado na prisão para a morte, para ser executado, a igreja, amados, ainda com forte memória da morte súbita de Tiago, estava ali intercedendo e orando pela vida do apóstolo Pedro. Ela estava rogando pela vida do apóstolo Pedro, ela orava por ele, certamente temendo-lhe a morte, mas confiando que Deus pode livrá-lo da morte. Quem é que estava orando, amados? Não era o pastor, não era o secretário de missões, não era o líder do ministério, não era a dirigente do círculo de oração. Quem que estava orando? A igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Nós somos igreja. Então quem é que é chamado para orar? Nós, a igreja. Pastor, faz tanto tempo que eu não oro, depois você vai começar a orar de novo. Amém? E a igreja fazia contínua oração em favor do apóstolo Pedro. E Pedro, queridos, estava ali preso, como que em uma prisão de segurança máxima. Geralmente, quando se prendia, se colocava um soldado junto ao preso. Pedro tinha 2 algemas, 2 cadeias. E foi colocado 16 homens, foram escalados para proteger Pedro. 4 equipes de 4. Como se a cada 6 horas essas equipes se revezassem. 2, um ficava de um lado, o outro ficava de outro, e os outros 2 ficavam nos portões. Na verdade, o que nós tínhamos ali era uma configuração de uma prisão de segurança máxima. Para prender quem, amados? Pedro. Qual era a arma de Pedro, queridos? A palavra do amor de Deus. Essa era a arma de Pedro. E ali está Pedro, queridos. Ali está Pedro na prisão. E a Bíblia nos diz no versículo 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, diga comigo, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, diga de novo, nessa mesma noite, queridos, Herodes estava prestes a fazê-lo comparecer diante de si, para que ele fosse executado. Oh, Deus santo, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Querido, o tempo está acabando. Pedro vai ser executado. O tempo está acabando. Pedro vai ser executado. Mas você crê que Deus age? Tem uma igreja orando pelo apóstolo Pedro. Tem uma igreja orando por ele. Diz a Bíblia, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Quem já ouviu dizer aqui
que Paulo e Silas, certa vez na prisão, começaram foi a cantar. Ao invés de se afligirem e de reclamarem da má sorte, eles abriram a harpa e começaram a cantar. Começaram a louvar, amados. Começaram a adorar a Deus. O que eles disseram com aquilo? Nós confiamos no nosso Deus. E glória a Deus que estamos presos, sinal de que fomos dignos de ser perseguidos pela causa de Cristo. Nós não estamos aqui antes para agradar os homens, mas antes para agradar a Deus, nem que isso nos caia em cadeia. E o apóstolo Pedro, amado, está dormindo. Ele não cantou, mas ele dormiu. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que fica com insônia só com a conta que vai ter que pagar amanhã. O apóstolo Pedro está com uma ordem de execução. E o tempo já está acabado. Ele vai ser executado. E sabe o que ele faz? Ele deita e dorme. E dorme. Sabe o que é isso? Pedro está confiando no Senhor. Você confia no teu Deus? Você pode descansar. Você pode lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Oh, aleluia! Pedro dorme, queridos, tranquilamente naquela prisão de segurança máxima, sabendo que está prestes a sua hora. Queridos, ele está entre dois soldados, ele está algemado, ele sabe que tem uma ordem de execução para ele, mas ele simplesmente dorme. Eu não sei qual a luta que você está passando, mas uma coisa eu sei, você pode descansar no teu Deus. Você tem um noivo que cuida de você. Pedro dormia muito tranquilamente, amados. Ele sabia muito bem que ele tinha um noivo que cuidava dele. Ele sabia muito bem, queridos, que Jesus olhou para ele e disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Pedro, na prisão. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho nessa luta, nessa adversidade. Eu estou com você, meu filho. Lembra da promessa que eu disse? Eis que estou contigo todos os dias. Ei, meu amado, ei, minha amada, eu não sei qual a luta você está passando. Eu não sei quais algemas o inimigo tem tentado colocar contra a tua vida. Eu não sei como Herodes tem tentado pesar as mãos dele contra você. O que eu sei é uma coisa: o teu Deus é contigo, Jesus é contigo, Ele diz que Ele é contigo todos os dias da tua vida. A Bíblia diz que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinze-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amados, pense num sono bom de confiança. Eu me lembro de Jesus no meio daquela tempestade forte. O barco sacudia para um lado, os discípulos desesperados, vendo a morte chegar diante deles. Jesus dormia. Os discípulos correm lá, acorda Jesus: mexe, mexe, acode-nos, não vê que estamos a perecer. Jesus se levanta. Mar e vento te acalmam. E tudo se acalma. Querido, você já imaginou? Imagine seu quarto voltado para o nascente. Imagina que você não tem uma parede no seu quarto voltado para o nascente.
O sol começa a despontar no leste. O que vai acontecer com o seu quarto? Vai encher da luz do sol, não? Sim ou não? Você vai continuar dormindo? Você vai se acordar? Aquele que tem o sono mais pesado aqui, mesmo que for um Ilquias assim da vida, e quando eu durmo de noite pode trovoar, só no dia seguinte de manhã que eu me acordo. Cheguei na Secretaria da Fazenda, meus colegas tudo contando a história dos trovões que tiveram aí há uns cerca de 10 anos, rachou prédio ali na Aldeota e tudo. E eles dizendo, hoje eu me acordei de madrugada, me joguei no chão, comecei a rezar, pedir perdão a Deus, que eu pensei que o mundo estava se acabando e tal, e todo mundo contando aquilo tudo, e eu disse, o que foi que aconteceu? Não, que você está brincando com a gente. O que foi? Não, os trovão de hoje à noite, não viu tudo que aconteceu essa noite, essa coisa terrível aqui em Fortaleza? Mas eu fui dormir de noite, me acordei de manhã para vir trabalhar, e eu não sei o que aconteceu à noite, eu sei que dormi maravilha à noite. Queridos, mesmo tendo um sono pesado, se o sol desponta e a luz bate no quarto, a gente se acorda. Sim ou não? Olha só o que acontece. O anjo do Senhor entra na prisão e resplandece a luz. Ele entra na prisão e a luz resplandece na prisão. Você sabe o que acontece com o apóstolo Pedro? Ele continua dormindo. Aquela luzona maior do que luz de sol, amados. E ele continua dormindo. O anjo tem que pegar e cutucar ele aqui do lado. Se acorda, Pedro. E aí Pedro se acorda. Isso mostra que ele dormia confiantemente. Pedro não estava olhando para os segundos que faltava para ele ser executado. Pedro não estava olhando para os seus últimos minutos de vida. Ele não estava contando os últimos segundos para a sua vida. Ei, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Tira os teus olhos dos últimos segundos e olha para o autor e consumador da sua fé. Tira os teus olhos do relógio que ele tem te consumido, tem te trazido enxaqueca, tem trazido úlceras para dentro de você, tem talvez colocado você em condição que você pode sofrer um AVC. Tira os olhos dos últimos segundos e olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para ele. Pedro não se afligiu, Pedro não ficou contando em segundos. Pedro olhou para Jesus. Olha como é bom olhar para o noivo. Já viu uma noiva apaixonada pelo noivo? Ela olha para o noivo, parece que não existe relógio, parece que não existe mau tempo, parece que não existe bom tempo. Ela olha para o noivo e fica ali fascinada pelo noivo. Olha para o teu noivo. Olha para Jesus Cristo. Olha para Ele. Olhando para Ele não existe mau tempo, não existe bom tempo, porque Ele é Senhor de tudo. Eu lá vou me preocupar com os últimos segundos. O meu Jesus é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo, Ele é o Senhor do tempo. Pastor, acho que não tem mais jeito, está acabando. Não tem mais jeito, o tempo está acabando, pastor. Quem criou o tempo? Quem é Senhor do tempo? Ele é o Senhor do tempo, amado. Ele faz na hora que Ele quer. Ele faz na hora que Ele quer. Quando Herodes estava para fazer Pedro comparecer diante dele, o anjo chegou. Pastor, estou esperando tanto tempo.
mas Ele é o Senhor do tempo. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele criou o tempo, e para mostrar que Ele é Senhor do tempo, amados, Ele já parou o sol. Ele já parou o sol para o seu povo vencer a batalha. E para mostrar que Ele é Senhor do tempo, se você está achando um pouco Ele ter parado o sol, Ele fez o sol voltar atrás, 15 graus. Oh, aleluia! E você está preocupado com o quê? O Senhor te chama a descansar, a confiar. Sabe por quê? Porque Deus levantou uma igreja para orar pelo apóstolo Pedro. Pedro, eu não esqueci de você, Pedro. Eu levantei uma igreja para orar por você. E a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Você pensa que Deus esqueceu de você? Deus não esqueceu de você. Deus levanta pessoas para orar por você. Oh, que Deus maravilhoso, amados. Quem nunca aqui se acordou de madrugada e Jesus dizendo assim, ó, é por fulano que você vai orar hoje. Às vezes Ele manda você orar por uma pessoa que você nem conhece e nunca viu na vida. Tinha um colega meu que há muito tempo eu não via, e o Senhor me acordou de madrugada para orar pela vida dele. E veio o nome dele, o Senhor não disse o que era. Então eu me erguei e orei por ele, pela vida dele. Não sabia o que era, mas orei por ele, apresentei ao Senhor. Uma semana depois de muito tempo que a gente não tinha contato nenhum, uma semana depois desse período de oração, ele me escreve. E aí eu disse, ó, interessante, semana passada, dia tal, o Senhor me acordou e me despertou a orar por sua vida. Aí ele disse assim, Ilquias, você acredita que neste dia, nesta semana, eu estava passando uma questão terrível? Você crê que Deus levanta pessoas para orar por sua vida? E ele disse, mas graças a Deus, o Senhor deu vitória. Deus não esquece de você, meu amado. Deus levanta pessoas para orar por você. Deus levanta pessoas para orar por você. Deus traz nome que você, quando se acorda, não sabe às vezes quem é, mas você vai dobrar o joelho e vai orar pela vida daquela pessoa. Aquela pessoa nem sabe, mas ela está sendo regada com oração. Pedro estava aqui na prisão, mas tinha gente regando ele com oração. E ali dormia ele confiantemente, porque também ele lembrava de uma promessa santa de Deus. Quem tem promessa do Senhor aqui? Aleluia. João 21:18, depois que Jesus ressuscitou, Jesus teve uma conversa com o apóstolo Pedro, e nessa conversa Jesus disse assim para ele, na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, diga assim, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. Quando já fores, eu não vou olhar para o relógio, não vou me afligir com essa ordem de execução para amanhã, meus cabelos ainda não pintaram de branco, eu tenho promessa de Jesus para quando eu for velho. Eu não vou morrer amanhã. E ainda que eu morro, ele me ressuscitará, porque ele disse que eu vou ficar velho. Então eu posso dormir tranquilo, que Jesus ainda tem um negócio comigo para quando eu ficar velho. Você tem promessa do Senhor? Você tem promessa do Senhor para receber vida ainda? Pois então, ainda que o vento sopre contrário contra você, pode confiar,
que o teu Deus é contigo. Ele nunca mentiu, ele nunca falhou. Andei com ele 3 anos durante seu ministério. Tudo que ele falou se cumpriu. Ele sempre foi homem de verdade. E ele disse: só quando eu ficasse velho, então eu sei que eu posso dormir tranquilo aqui, que ninguém vai me executar. E ainda que me execute, ele me ressuscitará, porque eu vou ter que ficar velho. E eu não vou ficar velho depois dessa vida, vou ficar velho aqui. Porque depois dessa vida eu vou receber um corpo glorificado. Então eu posso dormir tranquilo. Aí ele dorme tranquilo. E aí o anjo chega, toca do seu lado, acorda e apressa para a libertação. Ele diz: levanta depressa, veste-se, calça-te a sandália, põe a capa e siga-me. É coisa rápida, amados. É levantar e sair, não dá tempo para explicação, não. Não dá tempo para bater um papo com o anjo, não. Ei, mas peraí. Não é assim não, anjo. Você veio me tirar da prisão, mas agora você vai ter que dizer: por que eu vim parar na prisão se eu estava fazendo a vontade de Deus? Não, peraí, anjo. Você não pode sair desse jeito, não. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu preciso de satisfação. Eu preciso de uma explicação. Por que isso teve que acontecer com a minha vida? Negativo, amado. Negativo. Sabe o que Pedro faz? Pedro obedece. Não tem muita conversa, é operação resgate. Oh, Deus santo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem situações adversas que nós vivemos e a gente quer explicação de Deus. Você já percebeu isso? Quando o Jó quis dizer assim: eu quero estar perante ti, quero pleitear a minha causa. Jó quase disse assim: tu vai ter que explicar porque eu tive que passar por isso. Aí Jesus senta ele mais tarde no livro e diz assim: senta aqui agora, nesse banco aqui. Deixa eu começar a te fazer aqui umas perguntas. Ei, amado, saiba qual é o seu lugar, viu? Que Jesus não troca o lugar dele com a gente não, viu? Quando eu era criança, quem dava explicação aos meus pais era eu. Mas agora as coisas mudaram, né? Quem dá explicação aos filhos são os pais. O mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. E aí o pessoal quer se relacionar com Deus do mesmo jeito que a cultura presente. Mas o canal de relacionamento com Deus é diferente, amado. Deus não vai mudar a sua natureza, o seu caráter, por causa da mudança do contexto cultural que nós estamos inseridos, não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai chegar para você e querer dar explicação, coisa nenhuma. Tem gente que quer explicação, quer revelação, quer profecia. Tem gente que quer que Deus dê razão disso e daquilo outro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem hora que Deus tem pressa. E não tem tempo para explicações. Só há tempo para obedecer. Diga assim: só há tempo para obedecer. E se você obedecer, você vai receber a libertação. E se não obedecer, vai continuar preso. Porque se Pedro começa a querer muita conversa com o anjo ali, a exigir explicações porque ele foi parar na cadeia, se ele estava fazendo a vontade de Deus, ele tinha ficado lá preso, viu, mano? Tinha ficado lá preso. Mas ele resolveu obedecer. Deixa eu dizer uma coisa. Pare de resistir àquilo que Deus quer fazer e obedeça. Pare de resistir àquilo que Deus quer fazer e obedeça. Você está entendendo? Obedeça. Pare de pedir explicações do porquê ou para quê. Obedeça. Ele calça, veste-se, põe a capa e o anjo diz: siga-me. Não tem muita conversa. Pedro sai e vai seguindo o anjo. Os soldados não se acordam. As cadeias se abrem, ele sai. Os portões vão se abrindo, amados. E não tem controle remoto não, viu? É sensor de presença.
Tem porta que está fechada diante de você e você está atrás de chave. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser, Ele abre essa em chave. Precisa estar pedindo explicação de como Ele vai fazer. Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Ele só diz assim: siga-me. Você diz: mas pastor, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Aí Jesus diz desse jeito para você: não tem problema, meu filho, siga a mim, porque eu sei, eu tenho e eu posso. Siga a mim, siga a mim. Se você não me seguir, você vai parar no portão lá e vai estar tudo fechado. Nem com chave você abre. Mas você me seguindo, meu amigo, pode vir, porque eu sei, eu tenho e eu posso. Eu sei, eu tenho e eu posso. Me segue, me segue. E o Senhor te chama você para segui-lo. Os portões vão se abrir, Ele vai lhe colocar lá fora. Vai te tirar dessa cadeia. Vai libertar o teu filho. Vai trazer salvação ao teu casamento. Vai trazer liberdade à tua vida. Porque Ele é aquele que pode. Pedro sai, amados, ainda pensava que estava tendo uma visão. É aquelas bênçãos que a gente recebe de Deus, que a gente nem acredita, a gente diz assim: belisca aqui para ver se é verdade. E ele sai, queridos, e sabe o que é que eu descubro, amados? Eu descubro, queridos, que Pedro era um crente que gostava de ir para a igreja. Pedro não era crente, amados, que aparecia uma ou outra vez na igreja. Pedro era crente que participava da comunhão dos santos. Tem crente que diz assim: pastor, não acredito, era esse final de semana, pastor, o congresso de missões, não acredito, eu perdi quinta, sexta e sábado. O senhor não avisou por quê, pastor? A igreja passou um mês avisando. Tem crente que não lembra nem o dia da ceia do Senhor, mas vocês acreditam num negócio desse? Mas tem ainda mais complicado, tem aqueles que lembram da ceia do Senhor e não vêm. Pedro não, amados. Pedro, ele sabia o que acontecia. Na hora que ele sai, que dia é hoje? Hoje o culto é culto de oração. É lá na casa da irmã Maria. Se quer saber de uma coisa, eu vou logo lá me encontrar com eles. E eu vou orar junto com eles agora. E aí Pedro vai lá para a casa da irmã Maria, amados. E Pedro bate na porta da casa da irmã Maria. Uma menina corre lá fora, Rode, para saber quem é. Chegou mais alguém para orar com a gente. E quem é? É Pedro. A menina ficou assim tão alarmada com a história e tão alegre, que ela esqueceu até de abrir a porta. Ela sai correndo lá para dentro para avisar para o povo: ó, Pedro está lá fora na porta. Aí o pessoal olha para ela: não, minha filha, nós estamos orando aqui a Deus por Pedro. Você sabe aquelas horas que a gente está orando e parece que nem a gente está acreditando que Jesus vai fazer, né? Talvez até a igreja dissesse o seguinte: não tem mais jeito, ele está preso, está em segurança máxima, ele vai ser executado. Tiago foi, ele também vai. Então vamos orar pelo menos para que ele mantenha firme a sua fé até o fim e não negue a Jesus, né? Porque mais um líder a gente perdeu, não tem mais jeito, né? Queridos, tem uma vez que a bênção é tão grande que a gente nem espera. Você crê que nesses 40 dias vai vir coisa maior do que você está esperando? Oh, Deus grande, aleluia. Oh, aleluia. A coisa grande de Deus para a sua vida, meu amado. Coisa que o seu coração nunca alcançou. A coisa nova de Deus para você. Aleluia. É como conta aquela ilustração, amados, de que o pastor chamou a igreja para orar, para chover. E nós vamos subir ali aquela montanha e nós vamos orar lá no monte, pedir chuva a Deus. E aí chamou a igreja se reuniu, todo mundo na frente do templo.
E aí começaram a se dirigir lá para a montanha. E quando estavam subindo, viu um meninozinho com guarda-chuva. Aí perguntou: menino, mas para que tu vai levando esse guarda-chuva? Esse tempo todo sem chover e tu ainda traz guarda-chuva? Mas o pastor não disse que a gente vai orar para chover? Então não quero me molhar não quando a gente estiver voltando da oração. E às vezes parece que a gente ora, mas não acredita no milagre de Deus, queridos. E Deus é tão bom que ainda faz. O apóstolo Pedro está lá fora, batendo na porta. E aí chegam lá e abrem a porta. E ali está o apóstolo Pedro. O Senhor o livrou da prisão de uma forma milagrosa. Não tinha como tirá-lo da prisão, mas Deus tirou ele da prisão. Talvez você esteja aqui aflito com o seu filho, aflito com a sua filha, está preso em alguma coisa e você diz: não tem mais como ter libertação para o meu filho, para a minha filha. Mas Deus te diz nessa noite: o que é isso, meu filho e minha filha? Esqueceu qual é o teu noivo, esqueceu a quem tu serve. Eu ainda estou aqui com você, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Revigora a tua esperança, revigora o teu coração. Assim como eu tirei Pedro daquela prisão de segurança máxima, eu posso trazer libertação ao teu ente querido e trazer nova vida a ele, trazer ele a liberdade. Talvez eles esperassem um outro método. Talvez a igreja pudesse querer eleger alguém que pudesse representá-los diante de Herodes. Talvez eles disseram: não, a gente precisa de alguém que possa defender os nossos interesses. Mas eles se lembraram de um advogado no céu. Eles dobraram os joelhos em oração e fizeram oração contínua a Deus. Eles disseram: nós vamos orar a Deus e Ele vai nos proteger, Ele vai nos enviar a resposta. E Deus enviou resposta para eles. Talvez não foi o método que eles esperassem, mas Deus mandou resposta. E aí aqui quando fala do método, amados, eu quero chamar a atenção de você agora. Porque você vai começar a orar durante esses dias. Oh, Deus santo e maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai colocar algumas pessoas nas mãos de Jesus, não vai? Hã? Quem é Deus na tua vida? 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 Diga bem alto e bem forte: Jesus. Quem é Deus na tua vida? E quem é Deus que tu está colocando essa pessoa na mão? Quem é Deus? Quem é? Só tem um Deus vivo: Jesus. Quando a gente coloca nas mãos de Jesus, amados, esqueça. O método de trabalho é dele, não é seu. O método de trabalho é dele, não é seu. Não é você que vai dizer como que ele vai fazer. Você bota na mão dele. Se ele vai apertar a mão, aí é outra coisa. Teve uma pessoa que colocou marido nas mãos de Jesus. Uma semana depois veio falar comigo: pastor, por amor de Deus, pastor, quero orar pelo meu marido, está acontecendo assim, assim, assim. Mas minha irmã, semana passada você não disse que ia botar nas mãos de Jesus? Pois é, pastor, mas está pesando a mão de Jesus. Pois então você deixe Jesus fazer do jeito que Ele quer. Se você botou na mão de Jesus, é Ele quem sabe como vai fazer. Não queira dar um jeitinho não, que é Jesus quem conhece o coração do homem. Quando a gente bota na mão de Jesus, amado, não vá tomar de volta não. Deixa Ele tratar. Deixa Ele tratar até o fim. Porque tem uns que Ele tem que apertar. Tem outros que Ele vai por outro método. Mas o método quem diz não é você. Cabe à igreja orar. Diga assim: cabe à igreja orar. E cabe a Jesus responder. Então quem vai responder e como vai responder, isso é coisa de Jesus. Meu e seu, só cabe orar.
Oh, aleluia. Quem está entendendo? Você vai começar a colocar os seus motivos de oração, mas você não tome de volta da mão de Jesus, não. Mas pastor, o negócio está apertando demais. Você botou na mão de Jesus, Ele sabe até onde dá para apertar. Eu e você não, eu e você a gente estraga. Ou a gente aperta demais ou libera demais. Mas Jesus não, Jesus faz do jeito certo. Você ora ao Senhor a sua necessidade, mas cabe a Ele exclusivamente responder. Queridos, por fim, amados, capítulo 12 começa com Herodes, um rei cheio de pompa e de glória, força e poder, e ele aplica tudo isso contra Tiago, contra Pedro, contra a igreja. E como é que esse homem finda o capítulo 12? Ele finda morrendo, comido de bicho. Um homem dominador termina vencido. Não dá para se levantar contra a igreja do Senhor. Ou se converte, ou tomba e morre. Pedro, amados, começou preso, começou humilhado, começou com a força de Herodes o dominando, começou por um caminho de humilhação e adversidade, com data marcada para morrer, e Pedro saiu vitorioso. Nós sabemos qual é o fim da igreja. Ainda que por um momento estejamos vivendo as adversidades e o caminho da humilhação, nós sabemos que no tempo certo Deus nos exaltará. Porque o final da igreja é vitória. É vitória. Então, se importa padecermos hoje pelo nome do Senhor, que assim o façamos. Porque o final da história é um final de glória, é um final de vitória. Deus tem glória e vitória para a sua noiva. Aleluia!